Nós não temos exclusividade em mensagens nem em espíritos. Nós somos apenas porta-vozes para trazer esperança de mudança na humanidade. Pois quando os irmãos mudam as atitudes, mudam as vibrações e mudam-se os parâmetros também da conduta de todo mundo. Quando Jesus afirma que se houver um justo dentro de um ambiente, todo um mal é evitado. Assim, diante do que vimos e que vemos o nosso planeta em surgimento de esperança, mediante um movimento de amor deflagrado nos corações, diante de uma reforma propositadamente em cada um feita, o amor e o respeito trazem a verdade. Diante dos problemas que o mundo e a humanidade vive, questionando-se constantemente. Quando alertamos aos irmãos sobre os movimentos e os abalos sísmicos do planeta, jamais foi com o motivo intencional de deixar a humanidade em desespero, pois diante do que aprendemos e vivemos, das revelações íntimas que cada um faz, vemos irmãos fechando os olhos à verdade e se enganando diante do momento de cobranças que cada um vive, e perdendo a luz no seu caminho, guiando-se pela escuridão, que leva a um breu, a um ambiente totalmente obscuro, sem saída a não ser acendendo a luz no coração. O ser humano, na sua individualidade, está enfrentando os traumas reencarnatórios que o trouxeram. As mudanças íntimas que cada um está vivendo refere-se a todas as causas negativas do qual enfrentaram e fracassaram no passado, por desperdício, por má gestão e por vontade própria, mesmo consciente, diante daquilo que queriam medir força, desafiando Deus, a sua própria condição humana falível de querer ser maior do que a proposta de vida o é. Diante das intempéries que cada um vive e os fundos apelativos com que cada um o faz, vemos irmãos desperdiçando e apagando a luz que fora acesa em seus corações por ações divinas que vinham com propósitos de lhes ajudar em família, e família inteira sendo ajudada. Ora, vemos os mesmos desperdiçando-se e abrindo os olhos apenas à materialidade, por influências de amizades interesseiras que o afastam do caminho da redenção, mesmo com o apelo crístico de cuidado. Ainda assim, os objetos obscuros do passado, trazidos claramente à mente de cada um, vem provocando situações íntimas de cunho negativo quanto ao ponto de vista de felicidade que cada um busca. Observamos que o planeta entrou em transição dentro do seu núcleo terrestre, a ser cada vez mais comprovado pela ciência,
causando alterações no comportamento humano, principalmente atingindo diretamente em suas vidas kármicas, situadas ao seio familiar do qual vive. De um lar aparentemente seguro, mas totalmente longe da atuação do amor, verificarão o distanciamento individual daqueles que sem verdade viviam, afugentando-se uns dos outros com medo de roubar-lhes as riquezas ou os dons que ainda carregavam individualmente. Muitos buscavam uma família e a encontraram, mas por estarem perdidos em demasiado tempo, a variação ocorrida no núcleo terrestre vai fazer com que cada um, os que não vigiarem atentamente, também invertam suas posições mentais, até mesmo seus pontos de vistas defendidos, que entrarão em fontes duvidosas de informações que o levarão ao desânimo e à desistência desse soerguimento que parecerá que tudo está de ponta cabeça, e os farão negar o que é de sagrado pelas suas próprias trajetórias e fraquezas que não foram ali bem trabalhadas. É o primeiro sinal da prova de verticalização do ser humano, que precisa andar ereto. Nessas dificuldades, em suas falências morais, em suas falências de conduta, revelarão ainda um lado obscuro, guardados em seus corações, que os farão negligenciar o seio mais sagrado, até então guardado às 7 chaves pelos segredos da visão, de atos praticados que serão revividos pelas índoles más que ainda trazem, revelando o ser humano dentro da proporção que fora indicada dentro do Apocalipse crístico, dos 2/3 dos seres terrestres em choque consigo mesmos, do qual apenas a intervenção maior, oferecendo um novo ciclo de jornada que os ajudarão dentro da forma evolutiva que se deparará em outro orbe próximo ao círculo de Órion, onde não os verão evoluídos, e sim seres em reforma ajudados por plataformas espirituais de ensinamentos, para que os mesmos, usando a inteligência, possam refletir durante alguns milhares de anos as suas cobranças, as suas indulgências, refletidos na sua alma, ainda o ouro de tolo tão buscado, esquecendo-se do ouro finíssimo ofertado pelo Cristo, na forma do amor e de respeito com que vive a humanidade. Os nossos irmãos verificarão, em meio às suas mentes confusas, em meio aos conflitos emocionais, um sentimento de insegurança em todas as estações naturais em que o ser humano vive, dentro das faixas etárias em que estão. Valer-se-á da experiência do espírito para que possam ali enfrentar todos esses dramas deflagrados e suas fugas dimensionadas aos meios enganosos de distração,
Distração essa que já estão roubando-lhe o tempo e roubando-lhe os bens maior dentro da sua própria casa, debaixo do seu nariz, e não está vendo. A distração provocada pelas trevas os fazem rir, os fazem distrair e os fazem perder o seu tempo. E muitas das vezes levando a revolta e discussões por temas ainda não bem entendidos pela humanidade, do que se refere à religião, do que se refere à política, até mesmo do que se refere à ciência e todas as formas filosóficas até hoje, trazidas para a humanidade para que consigam alimentar as suas mentes com as vozes do passado e, com isso, saberem se defender desse momento. Dentro dessa transição cíclica, crítica por que passa a humanidade, atentos a todos esses fenômenos distrativos que está cegando os seus olhos e fechando os seus ouvidos, despertando sentimentos atrozes e provocando traumas com brigas, provocando separação de famílias já separadas por essas fórmulas distrativas que querem apenas separar as almas que reencarnaram para se unir diante das situações em que o planeta se encontra, para depois conseguirem seguir em seu caminho de luz. Enquanto os assuntos são debatidos, para distrair a humanidade, aquilo que é de seriedade passa despercebido, onde as vozes ecoam apenas justificando o trabalho, as atividades, esquecendo-se do momento em que cada um está vivendo, já provando e provocando que a distração é que gera o caminho do precipício. E dentro disso, das nações que comandam o mundo, dentro do campo tecnológico, cada vez mais lhes influenciarão, através dos meios comunicativos, fórmulas para distraí-los para que não se liguem ao tempo necessário de se cuidar do amor, da fé, voltado à família. Tudo isso dentro dos próprios lares, causando discórdia e separação, novamente dito, de todos aqueles que parecem estar vigilantes ao grave momento por que passa a humanidade. Das mesmas formas que as intempéries climáticas demonstram palavras proferidas pelo grande Espírito presente aqui, dentro da frieza com que habita os corações e a friagem com que as almas atuam junto aos ambientes, ao trabalho e a todos os locais onde os corações frios estão ali destemperando as fórmulas do amor trazidas pelo Cristo. Se o clima hoje sofre tais alterações, não é por comando divino nem da vontade de Deus que isso ocorra em meio à natureza, afetando a vida das plantas, dos animais e principalmente dos seres humanos que sofrerão consequências severas devido a esses tumultos gerados por ciclones que irão atuar no Brasil, na América do Norte e afetarão principalmente a Ásia, nos países mais desenvolvidos com tais tecnologias que exportam a distração das mentes. E com isso, mais uma vez o ser humano, que com sua vibração provoca alterações ao organismo vivo chamado Terra,
enfrentará na concepção de alguns catástrofes, em outros, pensamentos mais apurados, vigilância. Algo precisa ser refletido quanto à postura em que a humanidade caminha. Quando os tremores afetarem as mentes e as mãos nebulosas começarem a perder o controle da força que têm, verão os tremores nas entranhas terrestres provocarem rachadura entre continentes, causando pânico nos mares e os tremores que irão surgir, ceifando vidas e vidas, enquanto os explicadores da humanidade ficam contando histórias e mais histórias para distrair os homens e deixar ver que os senhores do karma estão agindo silenciosamente pelos frutos semeados pela humanidade. Assim, o organismo vivo chamado planeta Terra, vive uma convulsão íntima em cada ser humano. Isso provocará, dentro das mentes e dos corpos, mutações, não mutações físicas, mas emotivas, que levarão nos distraídos à insegurança e à insatisfação pela vida, nos atentos à reflexão e uma postura mais firme quanto aos passos que serão dados rumo à afirmação crística na Terra daqueles que não se distraem com os objetos humanos e muito menos os que são comandados por legiões de espíritos perversos que exercem um fascínio sobre as mentes distraídas. Tudo acontece ao mesmo tempo e já está ocorrendo com as distrações que afetam a humanidade. Se hoje o mundo espera a atuação de zumbis, os mesmos já estão sendo deflagrados enquanto os homens procuram as razões para isso. O mal que vai gerando as distrações e manipulando as mentes para que elas não encontrem tempo do diálogo, da prece, do seu soerguimento celestial, para que os mesmos sejam apenas servidores das sombras, em seus desejos funestos de domínio de almas que são dementadas diariamente pela sua própria busca e distração, por não saber enxergar ou discernir que a evolução do espírito se dá pela dedicação, o esforço, a renúncia, com o exercício da fé. As mensagens, às vezes, necessitam de ser codificadas e entendidas para passarem pelas barreiras das trevas, que não conseguem entender as palavras cifradas aqui proferidas, para que consigam observar sobre o organismo terrestre, o organismo que vive na Terra, desde as entranhas até as regiões celestiais, passados pelas formas carnais com que vivem os irmãos aqui ativos. Enquanto muitos utilizam dos meios da mediunidade para ensinar os irmãos o caminho da luz, também os mesmos canais são utilizados pelas trevas a fim de disseminar discórdia. E quando o ser humano não tem certeza do que é e nem do que busca, vão procurando distraidamente aquilo que lhes causa um impacto e mudam rapidamente as suas vertentes de busca de paz e orientação para o seu espírito, e se distraem com as mentiras deflagradas, enveredando-se por caminhos obscuros, assexuados, divergentes da doutrina do qual ensina o valor à vida.
transgredindo as leis naturais que transformam a vida do ser humano em sua busca serene pelo conhecimento e domínio da verdade, do poder que o amor verdadeiro exerce sobre cada um. Do organismo terrestre, atentos estejam a todas as mudanças, não apenas do clima, da temperatura, das intempéries, mas o que vem são das entranhas da terra que irão provocar o pensar em cada um, das distrações que cada um vive. Observem o que cada um é. Não julgue, mas previna-se para que você mesmo não esteja envolvido dentro dessa trama obscura que quer levá-lo à depressão, à solidão e ao endividamento com esses seres que vão lhes trazer a separação, a falsa riqueza, as falsas amizades e as alegrias tristes que irão iludi-los. A verdade está sendo plasmada na terra para que os irmãos possam refletir sobre o momento que cada um vive. Do vosso irmão, do vosso amigo, Agostinho.